Fala Nessa. Oferecimento Raizeiro. Ser saudável é ser raizeiro. Grupo Mendes, sempre à frente do desenvolvimento. Hoje a conversa é para quem ama viajar, mas também para quem vive dizendo que não dá, que é caro demais ou que milhas são coisa de gente rica. Nosso convidado tem 30 anos, empreende, cruza fronteiras quase todo mês e descobriu nas milhas não só um jeito de economizar, mas de construir uma nova vida. E o mais curioso, tudo começou por amor, uma história que passa por Buenos Aires, por desafios e, claro, por muitas viagens. Apertem os cintos que o Fala Nessa vai decolar. Fala Nessa hoje vai falar de viagens. Quem não gostaria, né, de fazer uma viagem por mês? Já pensou que delícia? Mas e aí? Dinheiro não tem, né? Não tem como. Então hoje a gente vai conversar com Diego Borba, que é especialista em milhas e que muita gente tem curiosidade de saber como que a gente pode lidar com esse tema, né, Diego? Tudo bem? Obrigada pela presença. Eu que agradeço, Vanessa. Obrigado pela oportunidade. É muito legal a gente falar de um assunto que acho que é um tabu há muito tempo, né? Todo mundo sabe sobre milhas, mas a gente sempre escuta, eu tenho 1 milhão de milhas, mas não dá pra nada. Então existem algumas regras aqui, alguns segredinhos que eu quero passar e que eu espero conseguir ajudar vocês a viajar mais. Com certeza. Bom, começar do começo. A sua formação é no direito, né? No direito. Formado em direito. Chegou a advogar? Cheguei e continuo advogando. Sim. Essa questão das milhas, ela acabou surgindo de uma forma totalmente natural. Surgiu como uma coisa para mim, para minha família, para minha mulher. E acabou se expandindo, né? Porque a gente viaja, a gente posta, o pessoal pergunta como é que tá viajando tanto, o que tá acontecendo. Aí virou um negócio. E aí acabou virando um negócio meio sem querer, mas que já tá ajudando muita gente. Mas a gente segue também no direito, a gente tenta conciliar tanto a parte da advocacia com a parte das milhas e a gente acaba entrando num funil que é o direito do passageiro aéreo, que hoje eu também recebo muita demanda sobre isso. Sim. E a gente consegue atender os dois. Acabou ficando nessa vertente mesmo, né? Sim. Bom, e como que surgiu então essa história das milhas na sua vida? Foi por conta de uma história de amor, né? Que caminha junto aí. Exatamente. Conta pra gente. Caminha junto. Há 5 anos eu conheci a Letícia, que é minha mulher. Ela é de Praia Grande, ela é a família dela. E ela mora em Buenos Aires, porque cursa a faculdade de medicina lá em Buenos Aires. E quando nós nos conhecemos, há 5 anos atrás, ela já cursava essa faculdade. Mas a gente estava na pandemia, então... Ela estava aqui. Ela estava aqui, as aulas foram suspensas. Quando voltou de forma online. E a gente começou com algo que a gente... Óbvio, eu nunca começo um relacionamento pensando em terminar, mas a gente sempre olhou para o dia atual. A gente sabia que uma hora essa separação ia acontecer. Olhava para o presente. Olhava para o presente e vamos ficar juntos enquanto há tempo. Ela acabou ficando muito mais que o esperado aqui. Era para ela ficar 3 meses, ela acabou ficando 1 ano e 2. Então a gente ficou 1 ano e 2 meses juntos, uma relação super bacana, super leve. E quando a gente chegou no momento de dar um até logo, né? Pra ela ir para Buenos Aires, a gente falou, e aí, como é que vai ser? Eu falei, cara, vamos fazer a nossa parte, vamos tentar. E ela foi, eu fiquei. No começo ela vinha muito, por conta da família, tinha uma sobrinha que era recém-nascida, então ela vinha muito ver a sobrinha. Mas conforme a faculdade dela foi apertando, o calendário dela começou a dificultar, porque ela tinha trabalho no hospital e ela não podia sair. Por outro lado, a pandemia me trouxe a possibilidade da advocacia remota. Sim. Então, o jogo meio que inverteu e eu comecei a ir para lá. Você conseguiu ir mais, né? Um dia, depois de 1 ano e pouco viajando, eu olhei, fui fazer uma conta mais ou menos de quanto que eu gastei em passagem aérea e eu vi que era um valor estratosférico para voos muito ruins. Às vezes, voos sem bagagem, voos sempre apertados, em classe econômica. E eu falei, cara, não é possível, tem que ter alguma coisa que eu possa fazer para baratear isso aqui. E eu comecei a estudar. E aí as milhas apareceram na minha vida mais ou menos por esse caminho. Eu tinha uma crença muito errada sobre as milhas, que era uma crença de que as milhas não servem para nada. A maioria das pessoas, né? A gente até vê ali, você tem tantas milhas no cartão de crédito, né? Mas e aí, para usar, né? Exato, era o que eu sempre, o que eu sempre via, né? Nossa, mas beleza, eu tenho 100 mil milhas aqui, que 100 mil você acha que é um número bom, só que a passagem está custando 1 milhão. Exato. Então eu via que não dava para nada. Mas eu comecei a me especializar, comecei a estudar, comecei a aprofundar o tema e entendi que existe o programa certo para o destino que você quer ir,
Existe a tarifa certa que você precisa aprender a achar, e quando você consegue fazer isso, quando você tem todo esse conhecimento, você consegue viajar muito barato, ou às vezes até a custo zero, se você não comprou as milhas, né? Se você só usou com os gastos do seu dia a dia e pontuou pelos gastos do seu cartão. E isso começou com o seu uso mesmo, você começou a fazer isso? Sim, colocar em prática. começou comigo mesmo. Eu fazia para ir para Buenos Aires e voltar, só que o que eu gastava R$1.500, R$2.000 para ir e voltar de Buenos Aires, eu passei a gastar 800. E aí, ao invés de fazer uma viagem, eu conseguia fazer duas. Sim. E aí a gente foi fazendo. E isso foi chamando a atenção do pessoal, a gente foi postando, o pessoal foi perguntando, foi vendo. E acho que o grande estopim foi no começo desse ano, quando eu liguei para a Letícia, uma sexta-feira às 10 da noite, e falei: tem uma passagem para Miami e de volta R$1.500. Mês que vem, vamos? Ela estava na Argentina. Ela falou: vamos. Eu cheguei em casa, fechei a passagem, R$1.500 e de volta para Miami, trouxe ela da Argentina para cá por R$300, R$400. E a gente foi, a gente postou, e aí mostramos ali como que a gente tinha emitido, por que deu R$1.500, e o pessoal não acreditou. E como que você conseguiu isso? Conta pra gente. Com as milhas. Nessa ocasião específica, eu localizei a tarifa, essa tarifa que a gente chama de tarifa Word, que é uma tarifa como se fosse, pra gente facilitar o nome, uma tarifa promo. E essa tarifa promo, ela aparece de quanto em quanto tempo, assim? Depende da companhia aérea. E é no site da companhia aérea? No site da companhia aérea. Às vezes ela aparece com 1 mês de antecedência, às vezes ela aparece com 12 meses de antecedência, aí depende da companhia aérea que faz essa liberação, cada uma tem um código de liberação. Essa exclusiva a gente achou com 30 dias de antecedência e eu não tinha as milhas. Só que nessa data que a gente achou essa tarifa, estava aberta uma promoção de compra de milhas, num valor muito abaixo, que é o valor real do mercado dessas milhas. E comprando essas milhas, a gente chegou nesse valor de R$1.500. A gente poderia muito bem ir lá e comprar passagem no dinheiro. Seria a mesma coisa, mas a gente fez a operação inversa. Compramos os pontos e emitimos a passagem com pontos. E aí a gente pagou esse valor de R$1.500 e de volta. Olha só. E tem uma técnica, assim, para as pessoas fazerem, tomar alguns cuidados, porque a gente às vezes deixa de comprar uma coisa que você vai conseguir mais milhas e acaba comprando de outra forma. Tem alguma dica, assim, que você possa dar pra gente, Diego? Olha, uma dica para a gente potencializar o nosso acúmulo, né? Porque só para o pessoal entender. Hoje, a cada vez que você passa o seu cartão de crédito, você gera um número de pontos a depender do seu cartão. Todos os cartões têm esse... A grande maioria. Programa de hoje, milhas. Os cartões Black principalmente. Os cartões intermediários ali como Platinum, Gold, muitos deles pontuam, mas é interessante que você verifique qual que é a pontuação do seu cartão. Toda a pontuação do cartão é definida pelo dólar. Então tem cartões que pontuam 2 por dólar, tem cartões de mais alta renda que pontuam 5 por dólar. Toda vez que você passa esse cartão, você gera esse ponto, né? A depender do dólar. Existe uma estratégia que a gente consegue fazer para potencializar esse acúmulo de milhas, que é fazendo as compras através dos programas de fidelidade dos bancos. No caso, a Livelo e a Esfera. Já ouviu falar, Vã? Sim. A Livelo, ela é para correntistas do Bradesco e a Esfera para correntistas do Santander. Mas esses dois programas, eles são independentes. Você não precisa necessariamente ser correntista. Correntista só vai pontuar direto lá. Tá. Mas você, se for cliente do Itaú, consegue fazer o cadastro e aproveitar os benefícios desses sites. Nesses sites, você tem uma aba de parceiros, que são as mesmas lojas que você compra online. Então, por exemplo, Magazine Luiza, Casas Bahia, Amazon, todas essas lojas são parceiras de Livelo e Esfera. Você fazendo a compra através da intermediação da Livelo ou da Esfera, você passa a juntar pontos por real. Então, você tem uma potencialização... Nossa, já é bem melhor, né? Bem melhor do que por dólar. E, às vezes, a gente tem promoções de 10 pontos por real. Você vai juntar, veja bem, você vai juntar pontos do seu cartão, se você comprar no cartão, Sim. mais 10 pontos a cada real gasto. Olha só. Bom, e no próximo bloco, então, a gente aprende a achar essa tarifa, gente. A gente já volta. Fica aí. Se tem um lugar que eu me sinto bem, é no Raizeiro. Aqui os produtos são selecionados com muito cuidado e carinho, sempre pensando no que é melhor pra gente. São mais de 5.000 produtos, tem castanhas, cereais, veganos, temperos, chás. Ah, tem também suplementos e até padaria. Viu só?
Todos os gostos se encontram aqui. Vem pro Raizeiro, você vai se sentir de bem com a vida. Ser saudável é ser raizeiro. Estamos de volta com o Momento Raizeiro. Momento Raizeiro de hoje traz uma receita para aqueles momentos que a gente está na correria, mas precisa preparar um almoço rápido e saudável. Esse é o steak vegano da Goshen. Você compra assim, congelado no Raizeiro e prepara em 10 minutos. Tira do freezer, escolhe quantos você quer fazer, em cada caixinha vem 4. Coloca na air fryer ou forno a 180 graus por 10 minutos. E pronto! Aí é só saborear com uma saladinha. Fica delicioso e saudável. Hoje a gente está batendo um papo com o Diego Borba, que é especialista em milhas. A gente está aprendendo aqui algumas dicas de como administrar aí as nossas compras que já existem, mas que você possa conseguir mais milhas aí para viajar. E Diego, me fala uma coisa, muitas vezes essas passagens que você encontra, que eu te acompanho pelo Instagram, é em primeira classe, voos de primeira classe inclusive, né? Sim. Então, como que a gente faz para encontrar esse voo que se adapte a um número X de milhas? Isto é, um número que a gente consiga comprar esse voo. Então, Van, hoje para a gente achar voos de executivo e primeira classe, é lógico, são tarifas muito mais limitadas do que as tarifas econômicas, né? As empresas costumam liberar de 2 a 4 tarifas mais premium, né? De executivo ou primeira classe por voo. E essas tarifas, obviamente, são muito concorridas, porque todo mundo quer viajar de executivo, quem não quer, né? Pelo preço de econômica ainda. Para a gente achar essas tarifas, a gente tem alguns buscadores aéreos que a gente utiliza. Alguns buscadores específicos que vão localizar ali essas tarifas com milhas. Um deles que eu posso passar para vocês, que é bem legal e bem fácil de operar, chama Trip Milhas. Esse aplicativo, esse site, na verdade, ele vai rastrear todos os voos dos parceiros da Gol para você emitir com as milhas da Gol. Então, voos da American Airlines, por exemplo, para os Estados Unidos, você consegue localizar através desse buscador aéreo, chama Trip Milhas. E o outro, que é o buscador que eu mais uso, chama Seats.aero. Ele é um buscador também que vai localizar essas tarifas, mas no site deles tem muito mais programas além da Gol. Você consegue buscar as tarifas da Qatar, para viajar para Doha de primeira classe. Você consegue buscar as tarifas da Air France, da Air Canada. Então, é uma gama muito grande de opções que você tem. Que bacana. E como que é o seu trabalho hoje? Você faz uma assessoria para a pessoa, então você administra essas compras, desde o começo mesmo, desde a compra para poder conseguir mais milhas? Como é que funciona? Então, hoje a nossa operação ela é muito focada, a gente fala na experiência do cliente, né? A gente está aqui para resolver essa dor do cliente, que é pagar caro na passagem e viajar desconfortável, né? Então, a gente pega essa demanda, seja uma demanda individual, por exemplo, onde o cliente não faça viagens recorrentes por ano, ele faz uma viagem internacional por ano, ele quer contratar a nossa assessoria para que a gente pegue as milhas que ele já tem, monte a estratégia, faça a transferência para o melhor programa possível para o destino que ele quer ir e faça a emissão dessa passagem para ele, seja em classe econômica, onde a gente estima uma economia de 30% a 60% comparada à tarifa no dinheiro, ou de executiva, naquela condição que eu te falei, um pouco mais exclusiva, um pouco mais difícil, mas uma economia que chega até 90% comparada à tarifa no dinheiro. Só para você ter aqui uma noção, quando a gente fala dessa economia, uma passagem de executiva Guarulhos-Doha de Qatar na Q-Suite, que é a melhor executiva do mundo, chega a custar R$38 mil. A gente, com as estratégias certas, consegue emitir essa passagem por ida e volta por R$7 mil. Comprando as milhas. E tem essas coisas que às vezes a gente vê também de um horário, né? Essa madrugada a Latam vai estar com umas passagens em promoção. Isso existe também no mundo milhas? Existe no dinheiro. Algumas promoções relâmpagos. Em milhas não. Em milhas não. Em milhas não. Porque esses valores, quando você consegue localizar essas tarifas award, elas são tarifas meio pré-fixadas. Então, normalmente eles fixam o valor das milhas por trecho. Então, vamos supor, Guarulhos para Europa. Esse trecho, ele tem X milhas de distância e X milha de distância é 92 mil milhas para essa companhia. É como se fosse um esquema de tabela fixa, sabe? Então, não importa se eu vou viajar para Madrid, para Paris ou para Lisboa.
se eu pegar por essa companhia que tem esse esquema de tabela fixa, vai ser o mesmo número de milhas, porque eles precificam o trecho Brasil-Europa. Entendi. Mas então não tem essa promoção relâmpago para milhas, só no dinheiro. Mas assim, vou até te ser sincero, no dinheiro raramente vale a pena essa promoção. Né? É mais lenda. Escuto muito, terça-feira, 11h50 da noite é o melhor horário para comprar. Aí todo mundo entra, congestiona o site. Exato. E na hora do vamos ver não comprou nada. Às vezes a companhia anuncia um período promocional, aí realmente é verdade. Acho que a Latam tem a Madrugada Latam, que algumas vezes eles soltam um e-mail e aí você tem ali alguns descontos. Mas não existe um dia específico, uma noite específica, como o pessoal antigamente falava, que eu ouvia bastante também. Vamos deixar aqui o Instagram do Diego. Você também é muito ativo na rede social. Você acha que ali também chamou a atenção? Ah, sem dúvida, porque hoje, né, Você mostra as viagens, né? As pessoas falam, como assim, gente? Ele tá viajando de novo? As pessoas gostam muito de ver as viagens dos outros, né? Às vezes, quantas vezes a gente tá em casa... eu vou junto. Eu fico acompanhando, eu vou junto. Quantas vezes a gente tá em casa ali sem fazer nada e tá rolando o Instagram e vê ali alguma dica de viagem de um destino que a gente pensa que quer ir, mas nunca amadureceu essa ideia. A gente olha ali um Reels de quanto eu gastei para visitar Roma. E aí você fica preso naquilo, você começa a ver as paisagens, você começa a se imaginar naquilo. Então acho que essa parte foi muito importante assim para nós, né, como empresa e para ter o crescimento que a gente está tendo hoje em dia. Essa divulgação, né? Exato. E quem quer procurar os serviços, como que faz? Entra em contato com você? É uma coisa que você faz assim, diariamente, mensalmente? Como é que funciona? Sim. Hoje esse acompanhamento, a gente tem, como eu estava até te falando, 2 tipos de acompanhamento. O primeiro é esse acompanhamento individual, onde a pessoa contrata a gente para fazer uma viagem específica. E a gente tem o nosso serviço... Nesse caso, por exemplo, eu chego para você e falo que eu quero ir para a Europa em julho do ano que vem. Exato. É isso. Aí você começa, a partir de hoje, a trabalhar em cima disso. Exato, Nós fechamos, eu entendo toda a sua realidade, vejo o que você tem de milhas, vejo o que você tem de gasto, o que eu posso auxiliar ali nos teus gastos pra gente bonificar essas tuas compras, né? Com essas estratégias que eu acabei de dar o exemplo aqui do telefone, ver como é que eu posso potencializar isso. Eventualmente, se você não tiver milhas também, dá pra gente começar do zero, não tem problema nenhum. Eu consigo te indicar o momento de comprar as milhas a um preço barato que vai fazer essa passagem sair com esses descontos que eu te falei. E aí... E em paralelo você procura passagem também. Exato, Porque tem isso, Exato, né? Tem a gente monta da passagem. Exatamente, a gente monta a estratégia toda, faz o monitoramento da passagem, surgindo a oportunidade que o cliente quer, que ele aprova, a gente pega essas milhas, transfere no momento certo, emite a passagem e o cliente só se preocupa em viajar e curtir a viagem dele. E uma forma de assessoria é essa, então, que seria uma coisa mais diária, assim? Isso. E tem uma outra forma. E tem a gestão, que é o nosso serviço mais exclusivo, onde eu e a minha equipe, a gente monta uma operação inteira em cima de você. A gente cuida do teu cartão de crédito, eventualmente analisa o teu perfil financeiro para ver se o teu cartão é compatível com os seus gastos, com o seu estilo de vida. Se não for, a gente indica cartões melhores. Temos gerentes parceiros no banco que a gente consegue uma aprovação facilitada de um cartão mais interessante, que te dê mais pontos, te dê mais benefícios, como sala VIP, seguro viagem, etc e tal. E a gente faz esse mesmo trabalho, só que é um trabalho para mais viagens. Então, esse é um serviço que ele é mais direcionado para o cliente que viaja 3 a 4 vezes por ano, né, em viagens internacionais. Onde a gente, através desses gastos dele, consegue gerar essas passagens. O nosso objetivo é sempre gerar a custo zero, né, dependendo do gasto do cliente. Mas eventualmente indicando para ele comprar as milhas e a gente faz todo esse ano inteiro de viagens para ele. Ai, que delícia, né? A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Eu vim de longe, cruzando o oceano com um propósito: vencer. E assim, a vida foi se encaixando. Eu já não estava mais sozinho, já éramos nós. Diante das adversidades, superamos obstáculos, crises, sempre em busca de nossos ideais. Hoje, transformar vidas, realizar sonhos, impulsionar o progresso e, principalmente, deixar um legado relevante virou nossa obrigação. Abrimos novas portas onde ninguém mais ousava. Acreditamos no amanhã, mesmo quando hoje parecia incerto. Entendemos que nesses 50 anos, mais do que grandes realizações, o
O que de fato estamos construindo são grandes momentos. Grupo Mendes, sempre construindo histórias. O Fala Nessa hoje te convida a participar da comemoração do meu aniversário desse ano, de uma forma divertida e super saudável. Vamos comigo? Fala Nessa está de volta. Hoje a gente está recebendo o Diego Borba, estamos falando sobre viagens e como administrar as milhas, tão sonhadas milhas que todo mundo quer ter, né? Diego, eu queria que você me falasse, você acha que o direito acaba tendo uma fusão aí com essa história das milhas, que você foi para essa vertente, mas também é advogado. Você consegue combinar as duas situações? Teve um caso que foi muito pessoal e muito emocional para mim, que envolveu uma emissão com milhas, a gente emitiu a passagem com milhas e envolveu uma assistência do judiciário para poder intervir. A Letícia, quando voltou da Argentina para o Brasil, nós temos um cachorro, o Simba, que é um cocker de 2 anos. Que mora em Buenos Aires, né? Porque a Letícia é totalmente sozinha lá, não tem ninguém lá, e o cachorro foi o suporte emocional que ela sempre buscou ali, enquanto eu não posso dar esse suporte como parceiro dela, ela teve o cachorro. E é um filho para nós, né? Cachorro acaba virando filho. E quando eles voltaram para o Brasil no ano passado, o Simba teve que ir despachado na bagagem. E a Letícia diz, ela jura de pé junto para mim, que ela passou o voo inteiro ouvindo ele latir. Desesperado com a saúde do cachorro, porque ele é um cachorro que ele é muito ansioso. E ele é a única família que ela tem lá, cara. Eu hoje, sinceramente, eu não sei o que seria de nós sem ele, não sei o que seria dela sem ele. Então foi um momento muito agoniante para ela. Com certeza. E quando ela chegou, eu recebi eles no aeroporto, ela desesperada, falou que passou 3 horas de voo chorando. O cachorro desesperado também. Levamos ele no veterinário, ele teve ali uma arritmia ali cardíaca um pouco severa, mas graças a Deus ficou bem. E eu virei para ela e falei, cara, eu prometo que eu vou fazer o possível para mandar esse cachorro com você de volta na cabine. A gente entrou com requerimento junto à companhia aérea, mas ele não foi aceito na cabine porque ele tinha 1 quilo a mais do que o permitido e ele não podia ir na cabine, ele só podia ir no porão. A gente tinha acabado de ter aquele caso do cachorro que faleceu na bagageira do avião porque foi mandado para o lugar errado e eu não podia deixar isso acontecer com a minha família. Então, nós procuramos, a Letícia já fazia um acompanhamento médico, nós demonstramos ao juízo que o cachorro ele não tinha só uma função de pet, mas ele tinha também uma função de suporte emocional para ela, que era a única família dela. Sim. A gente apresentou todas as provas para o juiz, todos os laudos médicos, e o juiz autorizou o Simba aí na cabine. Bom. Eles voltaram para Buenos Aires na cabine. A companhia aérea, quando a gente chegou lá no balcão do aeroporto, a companhia aérea achou ruim e falou que ia chamar o jurídico, mas enfim, logo tudo foi resolvido. A companhia disponibilizou a fileira inteira para ela e pro cachorro. Eles foram lá na fileira, o cachorro não deu nenhum trabalho, ficou quieto o voo inteiro. E foi um caso muito emblemático para mim, porque envolve família, envolve o pessoal, e foi uma junção que eu consegui
economizar dinheiro com a passagem dela, né? Que foi muito bom já. E conseguir dar segurança pro meu cachorro, para ela, né, deixar eles tranquilos, e a gente conseguiu aliar o direito e as milhas aéreas nesse caso, que para mim é um caso que marca bastante minha vida. Ah, imagino, com certeza. Chegou a hora do 2Vs. Vai e volta. Um destino que você voltaria 1000 vezes. Miami. O que não pode faltar na mala. Perfume? Você me pegou de surpresa. Um erro que você não comete mais com as milhas. Gastar as milhas com mercado ou farmácia. Boa. Uma frase que resume a sua relação com viagens. Amor. Perfeito. Obrigada, Diego, pela Obrigado sua presença você, aqui, por esclarecer esse mito pra gente. Obrigada, viu? Obrigado você, é um prazer. Obrigado a todo o pessoal da produção. E qualquer dúvida que o pessoal tiver, eu sei que é um tema que demanda muitas dúvidas, eu estou super à disposição. Tá ótimo. Obrigada, viu, Diego? Fala Nessa volta amanhã com a reprise às 9h30 da manhã e sábado que vem, 10h30 da manhã. Te espero. Até lá. Fala Nessa. Oferecimento Raizeiro. Ser saudável é ser raizeiro. Grupo Mendes. Sempre à frente do desenvolvimento.